Bom, vamos começando mais uma live. Já prepara aí papel e caneta. Vou passar aqui para vocês algumas coisas, né? Vamos falar algumas coisas hoje sobre como falar em público e como fazer lives, né? Sidney, eu preciso falar em público? Eu preciso fazer lives? Não, né? Não precisa. Só que você também não precisa reclamar depois do porquê você não desenvolveu a habilidade e aí você não consegue conectar com as oportunidades que se conectam com esse tipo de habilidade, né? Então, você fala assim, eu vou falar aqui alguns pontos com vocês sobre o diagnóstico do medo, os efeitos colaterais, né? As toxinas cerebrais, as toxinas mentais, né? Do porquê muitas pessoas não conseguem falar em público. Na verdade, é assim, tem até uma pesquisa que aproximadamente 11% da população, somente 11% da população, realmente dá conta de falar em público. E hoje tem uma treta que ainda não tem a estimativa exata, né? Mas eu sei que é um número muito menor de pessoas que dão conta de ter uma linha de comunicação direta, por exemplo, fazendo uma live, né? Tem algumas diferenciações? Tem, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e você vai perceber como isso influencia, como isso pode potencializar os resultados do que você vai fazer, de como você vai progredir, como é que você vai avançar, inclusive nos seus negócios, né? E isso está relacionado diretamente com a capacidade, né, de se comunicar. Agora, olha que coisa interessante. Para quem é essa live? Essa live é para líderes ou para pessoas que querem alcançar posição de liderança dentro de empresas, dentro das redes sociais, dentro do qualquer ambiente que ela esteja envolvida, né? Essa live vai justamente ajudar pessoas se posicionarem. Como assim, Cid? Se você não sabe se comunicar, você não sabe transmitir a mensagem que você carrega ou a intenção que você carrega e conectar isso diretamente com outra pessoa ou com outro público, automaticamente você não assume a liderança. A liderança é a capacidade de influenciar, de transmitir, sabe, essa mensagem que cada uma das pessoas estão carregando e que você é uma dessas pessoas. Agora, olha só, pessoas que querem aprender a falar em público, isso aqui vai te ajudar, tá? Essa live vai te ajudar. Pessoas que querem aumentar o poder de faturamento nos seus negócios, é óbvio que essa live vai te ajudar. Sidney, eu quero prosperar financeiramente, mas eu não gosto de falar em público. Então, se você não está disposto a fazer o que precisa ser feito, simplesmente se conforme com o tipo de resultado que você vem tendo. Agora, se você adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, desenvolver novas ferramentas, obviamente que você vai subir o padrão. E quando você sobe o padrão, sobe também o seu poder de remuneração, a sua capacidade de construção de riqueza. Beleza? Pessoas que querem criar infoprodutos. Essa live também serve para pessoas que querem criar infoprodutos, que querem montar cursos no mundo digital, certo? Pessoas que têm medo ou pânico, né? Fobia de falar em público, de fazer uma live, por exemplo. Essa live vai ajudar esse tipo de transtorno, né? Então, o que acontece? Quando você simplesmente olha os resultados que você vem tendo, né, e você pensar assim, como eu posso aumentar os resultados que eu tenho hoje, seja em networking, persuasão, negociação, vendas, seja em qualquer uma dessas áreas. Você quer aumentar o seu padrão, quer melhorar os seus resultados, você precisa entender esses pontos que nós vamos abordar aqui nessa live hoje. Fechou? Então, prepara aí papel e caneta, que nós vamos começar a fazer um diagnóstico disso. Por que, Sidney, um diagnóstico?
Porque sem compreender aonde é que está, de fato, o entrave, não tem como você resolver. Agora, você entendeu onde está o entrave, aí nós vamos para a parte da cura, o antídoto. Beleza? Mas no finalzinho você vai entender como é que você vai tomar o antídoto para começar a colocar pressão nessa parada. Tá? Então tem aqui alguns pontos que eu anotei que é para não deixar de abordar isso, de falar isso com você. Tá? E se você quiser ir anotando, vai ser muito bacana. Agora, antes disso, vamos fazer um tratado aqui? Vamos combinar uma parada? Eu vou te entregar o melhor conteúdo, o mais alto valor para que você possa bater resultado. O que você vai fazer com isso? Nós vamos fazer um tratado. Você vai pegar o aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, no canto aqui embaixo, pega esse aviãozinho e manda para 10 pessoas. Por quê, Cid? Não é possível você, nos dias de hoje, conhecer menos de 10 pessoas nas redes sociais. Principalmente, conhecer pessoas que não estão interessadas em avançar na vida profissional, na capacidade de comunicação, né, na capacidade de aumentar o poder de remuneração através do que você vai aprender aqui hoje. Você quer prosperar financeiramente? Você precisa conectar com esses códigos que eu vou entregar para você hoje. Fechou? Estou vendo aqui que a Paty está na área aí também. Muito boa noite, o Diego. Ó, o Black Belt já está na área aí também. Ricardo Gaioto. É isso aí. Fechou? Então vamos lá. Qual é o seu nível de medo em falar em público? Aí eu vou te dar alguns pontos aqui. Você vai me falando qual é o que você se identifica. Você vai digitar o número. Número 1. Você trava na frente do público ou na frente da câmera? Número 2. Você acha que não transmite confiança ou clareza quando você está se comunicando com as pessoas ou com o público? Número 3. Você se sente inferior? Número 4. Parece que nunca está bom o suficiente? E número 5. Você sofre de transtorno de ansiedade social? Olha só. Qual desses você se identificou? Ah, Sidney, eu me identifiquei com todos. Então manda aí o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ah, não, eu me identifiquei com um só. Então manda o qual você se identificou. Tá? Agora, o que acontece? Você vai entender que isso tudo é uma variação de frequência. Tá? Isso está relacionado à frequência emocional, o nível de conhecimento que você tem sobre determinado assunto. Tá? Nós vamos pegar aqui alguns pontos, obviamente que também tem a questão bioquímica, né? Que é a questão do transtorno de ansiedade. Mas eu vou tratar em vários pontos aqui para que vocês possam avançar, beleza? Então, olha só, tá fazendo sentido para vocês aí? Beleza. Ó, o Nicolas falou que o 1 às vezes, ele falou que o 4... Né? Se você não tem nenhum ponto desse de identificação, que você não trava e que você põe pressão nas coisas, manda um foguinho aí, beleza? Se você toca fogo na hora que você está na frente de todo mundo lá, manda um foguinho aí para mim. Fechou? Olha só. Se você costuma travar na frente do público ou na frente das câmeras, existem várias questões envolvidas, tá? E nós vamos falar sobre os efeitos, nós vamos falar sobre como isso pode ser corrigido, tá? Vou te dar algumas tarefas, inclusive, para você poder avançar nisso, para bater resultado. Sidney, eu não gosto de fazer tarefas, então não reclame dos resultados que você tem. Se você não faz tarefas, se conforme com o tipo de vida que você está vivendo hoje. Mas se você aprender, botar pressão e fazer as tarefas, você vai subir o seu padrão e os resultados vão produzir cura na sua vida. Tá? Então vamos lá. Então, quando você trava na frente do público, isso tudo está relacionado a uma série de coisas. Tá? Se você simplesmente olha e fala assim, parece que eu não transmito confiança, clareza, né? Isso tudo está relacionado
a parte de comunicação verbal e a comunicação não verbal, que eu também vou falar sobre isso aqui com vocês. Tá? E o que acontece é que é muito simples. Se você não domina o assunto, se você não domina o tempo, o tema, né? Se você não tem domínio sobre o que você está entregando, obviamente você não vai se sentir confiante e você não vai transmitir a mensagem com clareza. Tá? Ah, Sidney, o meu problema não é esse. Eu fico travado porque eu me sinto inferior. Sabe? Complexo de inferioridade. Então, funciona da seguinte forma. Se você se sente inferior, você precisa treinar, lembra disso aqui, ó. Tem um cara que é um influenciador digital aí, bastante conhecido já, né? E ele fala assim que o sucesso é treinável, né? E existem outros influenciadores fora do país, né? Alguns americanos que eu já vi alguns materiais que também falam isso. O sucesso é treinável. Então o que acontece? Sentir-se inferior às outras pessoas é enxergar que você não está em alta performance. E quando você quer viver alta performance, você quer subir no pódio, tá entre os 3 primeiros, você tem que ter auto-performance, tá? Ou seja, você tem que treinar o que você quer fazer. Tem um cara que ele é conhecido internacionalmente, um cara chamado Billy Graham. Quem de vocês já ouviu falar desse cara? Chamado Billy Graham. Escreve assim para mim, ó. Eu já ouvi ou eu já conheci, se você já viu alguma coisa a respeito dele. Esse cara, quando ele era pequeno, eu já li, já assisti algumas coisas, já ouvi alguns materiais dele, né? E ele fazia o seguinte, ele morava num sítio, né, no meio do mato, né, na roça, e ele queria ser um pregador. E o que ele fazia? Ele ia para o campo e aí ele ficava pregando, treinando, sabe? Treinando isso, pregando para os murões de cerca, para os animais que estavam próximos a ele. Ou seja, ele estava subindo o padrão cognitivo, mental, emocional, tá? Ele estava em movimento. Aí você fala assim, Sidney, mas eu não moro na roça, eu não tenho como treinar pregando para morões, eu não quero ser um pregador, eu quero ser um palestrante, eu quero falar nisso. Fala aqui para mim, quem de vocês aí já deu palestra? Quem de vocês já deu palestra, já fez algum tipo de treinamento? Você simplesmente chegou lá na frente e fez? Alguns pode ser que sim, outros não. E outros nunca vão chegar simplesmente e vão fazer. Por quê? Porque simplesmente chegar lá e fazer, sem estar preparado, é bater de frente com a frustração. Você vai se sentir inferior, principalmente se tiver outras pessoas palestrando, dando treinamento, você vai se sentir inferior. Por quê? Porque as outras pessoas que estão treinadas, qualificadas, preparadas, elas vão ter uma outra linguagem de comunicação, elas vão ter uma outra energia de comunicação. Entende? Eu já fui sem me preparar, uma vez para nunca mais. Ou seja, adquiriu experiência, aprendeu que é necessário estar preparado. E quando que você tem que estar preparado? O tempo todo. Quando você entende que você carrega uma mensagem, você vive essa mensagem. E quando você vive essa mensagem, você está preparado. Tá? Agora, eu preciso te alertar de algumas coisas. Existem alguns efeitos colaterais que você precisa saber. Por não falar, por não se expressar, você precisa saber que existem alguns efeitos colaterais. Por manter a sua boca fechada, tá? Ou seja, você não constrói novos relacionamentos. Você não constrói networking.
você não desenvolve o poder de persuasão, você não treina a sua capacidade de negociação, você não aprende a vender as suas ideias, o seu conteúdo, o seu produto, o seu treinamento, você não aprende como vender a sua mensagem. E com isso, você vai ter que aprender a lidar com os resultados abaixo da média que você vai continuar vivendo. Então funciona assim. O efeito colateral, por se manter calado, por se manter de boca fechada, no final disso tudo é que pessoas estarão morrendo por não se conectar com a mensagem que você carrega. Quando você não abre a sua boca, pessoas estão morrendo. Por quê, Sidney? Se a mensagem que eu tenho não é uma mensagem de vida, talvez você não enxergou ainda a mensagem de vida que você está carregando. Você é a mensagem de vida. Pessoas, quando ouvirem você falar, vão enxergar que existe uma oportunidade para que elas também possam subir de nível, que elas também possam viver uma nova frequência. Pessoas, quando ouvirem você abrir a boca de uma forma simplória ou de uma forma eloquente, vão enxergar que existe uma oportunidade. E em toda oportunidade existem milhares de outras vidas, milhares de outros negócios que podem ser construídos a partir do quê? A partir dos novos relacionamentos, do networking, da persuasão, da negociação, do poder de vendas, da mensagem, do conteúdo, da informação, do conhecimento que você carrega. Então, esse efeito colateral, ele pode ser anulado a partir do quê? A partir do momento que você decide abrir a sua boca. Tá? Quando você decide abrir a sua boca, você começa a romper e você produz um efeito de paralisação nas toxinas mentais, nas toxinas cerebrais. Tá? Você começa a ressignificar, a desbloquear coisas que, comportamentos, pensamentos, emoções, coisas que estavam travando essa prosperidade, essa plenitude na sua vida. Ou seja, você não conseguia prosperar porque você não tinha novos relacionamentos, você não conseguia prosperar porque você não construía relacionamentos e não adquiria networking, você não consegue prosperar, e eu estou falando prosperar em todas as áreas, e uma delas é financeiramente. Faz sentido para algum de vocês aqui prosperar financeiramente? Hã? Faz sentido? Então olha só, o efeito colateral de quando você não abre a boca é que você não constrói relacionamentos, não constrói networking, não desenvolve persuasão, não tem poder de negociação, não consegue aprender a vender, e quando você não desenvolve nenhuma dessas 5 áreas, simplesmente você vai ter que aprender a aceitar os resultados que você tem. Por quê? Porque você não aprendeu a falar em público, porque você não aprendeu a se comunicar, porque você ainda não aprendeu a abrir o seu Instagram, a ferramenta que tem hoje, que é gratuita, é de graça, mas que ela pode remunerar o conhecimento que você tem. Então, se você olha e fala assim, Sidney, faz sentido para mim, mas eu fico travado. Então, continua conectado aqui, que nós vamos continuar destravando essas palavras para você poder avançar. Tá? Então, olha só. As toxinas cerebrais, as toxinas mentais, elas vêm a partir do quê? A partir do medo do julgamento. Ponto A. Fala para mim aqui com qual você vai se identificar aqui, tá bom? Medo do julgamento, letra A. Perfeccionismo, letra B. E complexo de inferioridade, letra C. Por que é que você ou alguém que você não conhece, que você conhece, né? Por que é que você ou alguém que você conhece ainda não está avançando, ainda não está prosperando em todas as áreas e entre elas financeiramente, por medo do julgamento, por perfeccionismo ou por complexo de inferioridade. Tá entendendo? O viés cognitivo negativo,
ele é como o diabinho, assoprando, falando o tempo todo na sua mente. Sabe, o complexo de inferioridade, ou o perfeccionismo, ou o medo do julgamento, ele está atrelado, ou seja, eles são ferramentas desse diabinho. Entende? Só que do outro lado tem um anjo falando para você quebrar esses efeitos colaterais, construindo novos relacionamentos, construindo network, desenvolvendo seu poder de persuasão, de negociação, seu poder de vendas e batendo novos resultados, subindo cada vez mais o seu padrão de vida. Mas quando você está travado ali, você não avança. Entende? Vai lá, fala para mim, qual é a letra, manda para mim aqui, qual é a letra com que você se identifica, que você ainda não avançou, não está fazendo os seus treinamentos, não está falando em público, não está fazendo lives. O que é que te trava quando você deveria avançar, falar em público, dar treinamentos, fazer palestras, coisas do tipo, e te travam? Letra A, medo do julgamento. Letra B, perfeccionismo. E letra C, complexo de inferioridade. Manda para mim aqui, com qual que você se identifica. Agora, olha só, o medo do julgamento ele vem quando? Quando você não desenvolveu autoridade, quando você ainda não tem domínio sobre o assunto. Quando você domina determinado assunto, quando você domina determinada ferramenta, você simplesmente deixa de se importar com o julgamento de outras pessoas. Entende? Você já pensou se em algum momento eu ficasse travado com medo de um julgamento de alguma pessoa? Principalmente quando eu vou fazer treinamentos que estão relacionados a autodesenvolvimento, a desenvolvimento humano, dar palestras e treinamentos. Aí eu chego lá, eu faço umas doideiras. Você já pensou se eu tivesse preocupado com o julgamento de outras pessoas? Você já pensou se ao invés de eu abrir a boca e começar a falar tudo o que eu conheço, eu simplesmente ficasse calado? Por quê? Porque o medo do julgamento é maior do que o desejo de ver essa nação, essa geração prosperando e avançando. Quantas pessoas já avançaram? Quantas pessoas se conectaram, desbloquearam áreas da vida e estão avançando a partir desse conhecimento, a partir das tarefas? Sabe, talvez você possa ser uma dessas pessoas. Então, se eu decidir abrir a boca, e se você decidir abrir a boca, significa que você virou uma chave na sua vida, chamada chave da autoridade e do domínio. Quando você domina determinado assunto, quando você domina determinado nicho, determinado conhecimento, você abre mão do medo do julgamento. Agora, a letra B, que é o perfeccionismo, você precisa saber de uma coisa, que são dois extremos, o incrível / horrível. E isso trava as pessoas. Por quê? Porque o perfeccionismo é como se ele... Ele é uma barragem que foi construída que está impedindo os rios da sua vida fluírem. Por quê, Cid? Porque funciona da seguinte forma. Você carrega, ou seja, de dentro de você fluem rios de água viva, conhecimento, sabedoria, entendimento. Você pode fazer negócios, ser muito bem remunerado a partir do conhecimento de uma especialidade que você tem. E que isso pode transformar a vida de milhares de pessoas. Mas você, em algum momento, foi bloqueado com perfeccionismo. E aí você olha e acha e acredita dentro da sua mente, somente dentro da sua mente, que parece que nunca está bom o suficiente. E aí você não faz. E o perfeccionismo, ele começa a dar prejuízo na sua vida, dá prejuízo na sua família, dá prejuízo nos seus negócios, dá prejuízo na sua nação. Por quê? Porque ele não deixa essas águas fluírem. Entende? Então anota assim, para você
abandonar o perfeccionismo, tá? Se você fica travado com o perfeccionismo, anota assim, ó, feito é melhor que perfeito. Quando você entender que feito é melhor que perfeito, você vai entender feito é melhor do que não feito. Entende? Abre mão disso, abre mão de ficar travado com isso. Se você observar que as maiores empresas hoje, por exemplo, Microsoft, Apple, são empresas que começaram na garagem de uma casa. Você já pensou se eles falassem assim, não, nós vamos começar essa empresa quando já tiver toda a estrutura para que a gente possa realmente ser a maior empresa desse setor? Elas nunca existiriam. Então eu vou te falar algo aqui que é para curar isso no seu coração. Sabe por que hoje existem empresas milionárias, multimilionárias, bilionárias e trilionárias? É porque você, preso no seu perfeccionismo, ainda não abriu a sua. Entende? O perfeccionismo, ele te travou, ele impediu você de conectar com essa exponencialidade. Tá? Agora, tem o antídoto. Tá? Você precisa saber que tem um antídoto. Beleza? Então anota aí. O antídoto começa quando você começa a ter entendimento de que existe emissor e existe receptor. O emissor é você que está emitindo a mensagem e o receptor é quem está recebendo a mensagem. Quando você entende que o emissor, ele carrega um código, ele tem uma chave, ele tem algum conhecimento específico que o receptor está desejoso por isso. O emissor, ele pode entregar um código de cura e o receptor está ansiando por isso. Ou seja, o antídoto é você entender o seguinte: falar com pessoas, falar na frente de pessoas, falar para um público de 10, de 20, de 100, de 5 mil, de 10 mil, não importa. Você só precisa saber que você é o emissor. Entende? Você está entregando uma mensagem e que aquele público está desejoso, ansiando por uma mensagem a qual você pode produzir cura. O antídoto para que possa ser curado as dores emocionais, espirituais, dores físicas dessa nação, já está em você. Só que quando você não abre a boca, você está aceitando que essas pessoas morram. Ah, Sidney, mas isso não é culpa minha. É só sua responsabilidade. Como também já foi só minha a responsabilidade. Entende? E se eu decidir fechar a boca, continua sendo minha. Só que é minha a responsabilidade de te ensinar como desenvolver estratégia, ferramentas, como desenvolver as habilidades para que você possa ir lá e entregar a mensagem que você está carregando. Entende? Agora, como é que você vai fazer isso? Eu vou te entregar alguns pontos, né, algumas fórmulas desse antídoto, e você vai mesclar isso, e você vai ter um antídoto eficiente, verdadeiramente, para você poder fazer isso acontecer. Faz sentido para vocês até aqui? Hã? Fez sentido para vocês até aqui? Então, olha só, o antídoto para você começar a fazer isso é domínio da mensagem, domínio do conhecimento, tá? Ou seja, você precisa, eu falei isso na live anterior, da semana passada, você precisa investir em desenvolver o conhecimento específico, a habilidade, né, ter o entendimento, ou seja, domínio da mensagem. Quando você domina a mensagem, e fala para mim aqui, qual é o assunto que vocês mais dominam?
Escreve aqui para mim um assunto que cada um de vocês mais domina. Você fala assim, ó, Sidney, eu entendo muito de matemática, eu sou professor expert em matemática. Quando uma pessoa vem falar de matemática com você, se sente à vontade. Ah, Sidney, eu domino técnicas de vendas. Ou, escreve aí, qual é a habilidade ou conhecimento que você mais domina. Quando você entende que você tem esse domínio, aquele diálogo interno, o self-talk, que eu disse antes, né? Existem dois viés cognitivos. Cognitivo positivo, que é o anjinho, e o cognitivo negativo, que é o diabinho. O que acontece? Quando você tem esse diálogo interno, o seu viés cognitivo negativo, ele foi anulado. Por quê? Porque você domina a mensagem. Então o cognitivo positivo se sobressai. Então você se sente confiante, você se sente confortável, você sente que você tem o poder de comunicar, persuadir, influenciar, entende? Os resultados finais são alterados. Por quê? Porque você tem o domínio, o seu diálogo interno, o seu self-talk, né? É de domínio, é de governo, é de poder, tá? Outro ponto interessante que vai te ajudar a virar a chave desses resultados: desenvolver uma linguagem de confiança. Então comece a falar com pessoas sobre esse determinado assunto. E cada vez que você tiver oportunidade e tiver cada vez mais pessoas ao redor ou no núcleo onde você está inserido, fale sobre os assuntos que você domina. Tá? E quando você faz isso, você está fazendo o quê? Treinando o sucesso. Tá? Quando você desenvolve, né, essa segurança, você anula algo chamado ansiedade. Por quê? Porque quando você desenvolve a segurança, você se sente pleno no momento que você está falando. E qual é a maior chave para combater a ansiedade social? Ou seja, síndrome de ansiedade, pânico. É estar focado no presente. Tá? Quando você começa a ter um desvio, ou seja, um viés cognitivo negativo, lembra, o diabinho começa a falar negativamente, você começa a pensar que você não domina, que você não é seguro, que você não é capaz, que você não dá conta, que as pessoas vão te julgar por isso. Ou seja, o seu viés cognitivo negativo começa a vencer. E então, você tem a prova de que você precisa desenvolver mais desse conhecimento, aprender mais sobre esse determinado assunto. Tá? Outra coisa interessante, você já percebeu que mesmo aqui na live eu estou gesticulando, eu estou mudando, eu me posiciono, às vezes eu avanço um pouco mais, eu tenho algumas variações, né, da questão do volume, né, do que eu estou dizendo. Vou te explicar isso. Isso está relacionado ao que é chamado senoide emocional, tá? Ou também V/NV. Linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Gesticular, a roupa que eu estou vestindo, como eu uso o meu cabelo, como eu uso a minha barba, ou você não usa barba, se eu estivesse em pé, como eu estaria me movimentando, andando, tudo isso faz parte do quê? Da linguagem não verbal. Mas eu estou usando também de uma ferramenta chamada linguagem verbal, que é a intensidade do que eu estou dizendo, a capacidade de dicção, ou seja, eu estou falando com clareza, mas eu não estou sendo eloquente. E cá entre nós, dane-se essa história de ser eloquente. Não, fulano quer falar bonito, dane-se essa história. Eu entendi algo e eu quero trazer isso para você. Quanto mais simples você falar, mais fácil você vai se conectar com as pessoas. Ser um comunicador é diferente de ser um orador.
Tá? Ser um comunicador é usar de uma linguagem simples e eficaz para causar o efeito desejado. Então, se eu começar a usar de uma linguagem eloquente, eu estou fechando o público que pode se comunicar comigo. Ou seja, se você não entender uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais eloquente, você vai se desconectar. Quando você decidir se desconectar, ou seja, está provando que eu estou sendo pouco eficiente na entrega da mensagem. Tá? Ó, a Conexão Gospel News chegando na área aí, André Márcia, beijo grande. Tá? Então, o que acontece? A prova de que você está se desenvolvendo é você ter atenção do público, retenção das pessoas que estão ali, tá? E ter interação. Como que você vai fazer isso? Vou revelar para você aqui alguns pontos, tá? Que é o seguinte: o público, ele deseja algo interessante, ou seja, algo que conecte, algo que ela já pode ter ouvido falar, já pode até ter algum nível de conhecimento. E isso faz com que seja mais interessante. Então, por exemplo, vou falar uma parada aqui, eu vou colocar isso em xeque para vocês verem, tá? Como funciona. É interessante falar sobre riqueza financeira e prosperidade? Vocês acham que é interessante falar sobre isso? Vocês acham que é interessante falar sobre inteligência emocional? Agora, olha que coisa interessante. Não tem ninguém que construa riqueza sem entender a frequência do dinheiro. E a frequência do dinheiro está relacionada com as emoções. Então, falar sobre prosperidade financeira sem entender qual é a frequência emocional não conecta com a frequência do dinheiro, não conecta com a frequência da prosperidade. Entende? Agora, eu te faço uma pergunta. Faz sentido para você aprender sobre esses códigos? Escreve aqui, sim ou não. Só fala para mim, honesto, verdadeiro. Faz sentido para você aprender sobre esses códigos? Faz sentido para você se conectar com isso? Você deseja realmente avançar na sua vida? Ou você quer ficar paradinho, do jeito que muitas pessoas estão acostumadas? Fala para mim aqui. Faz sentido? Ó, ele mandando foguinho. A Paty falou aqui, ó, live top, como sempre, ótimas dicas. Tamo junto, Paty. Muito, todo sentido, sim. Tá entendendo? O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando para vocês que dentro das ferramentas que vocês estão aprendendo, vocês vão desenvolver esse conhecimento e essa habilidade de fazer o quê? Né? Além de dominar a mensagem, demonstrar segurança, explorar a linguagem verbal e não verbal, a quebra de padrão usando a senoide emocional, ora eu estou falando mais alto, ora eu estou falando mais baixo, ora eu me aproximo um pouco mais, ora eu também me reposiciono. Isso tudo faz parte de uma especialidade, de um conhecimento específico. E quando eu estou usando tudo isso, gerou o quê? Atenção, retenção e interação. Atenção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão compreendendo. Retenção é porque se tornou interessante. Para alguns pode ser inclusive algo novo. E gerou o quê? Interação. Por quê? Porque vocês estão interagindo com o conteúdo. Isso demonstra o quê? Demonstra que é interessante. Entende? O receptor, as pessoas que vão receber a sua mensagem, desejam o quê? Aprendizado. Elas desejam aprender algo novo. Tem um grupo, eu não lembro o nome do grupo agora, se é Kemuel. Eu quero viver algo novo. Você já ouviu esse som? Eu quero viver algo novo. Você já ouviu? Manda um foguinho para mim aqui. Para eu saber que eu não estou doido cantando uma música que as pessoas não conhecem.
Né? Manda aí para mim um foguinho, se você já ouviu esse som. Eu quero viver algo novo. Então, saiba, as pessoas querem aprendizagem. Tá? Outra coisa que as pessoas estão ansiando e que vocês podem ajudar essas pessoas entregando a mensagem que vocês carregam. Elas querem melhorar o seu estado emocional. E quando você se conecta com algo interessante, aprende algo novo, você está entregando o quê? Valor. Quando você gera valor, você altera o estado emocional das pessoas. Tá entendendo? Isso aqui é motivo de você começar a abrir a sua boca, sabendo de todas essas coisas. Começa a fazer sentido para você abrir a sua boca e começar a ajudar as pessoas? Hã? Isso começa a ter sentido para você? Agora, você precisa saber, você como emissor carrega um código e o receptor quer aprender a decodificar isso. Como, Sidney? Com palavras, imagens, sons, a linguagem que você utiliza especificamente. Tá? Então, o poder está na sua mente e nas suas mãos. E ele pode ser emanado através da sua boca. Quando você entende o que está escrito no Gênesis 1, e disse Deus, e fez Deus, e viu Deus que era bom, ele falou, Haya, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. E fez Deus a separação do firmamento, e criou Deus o homem e a mulher, falando, tudo Deus falou. E ele te fez a imagem e semelhança dele, para você aprender a falar. E se você aprendeu a falar, você pode expressar um pouquinho de gratidão pelo seu conhecimento, por tudo que tem sido transbordado na sua vida, e entregar essa mensagem para outras pessoas, da forma mais simples, mais sincera que você pode fazer. Sidney, mas eu sou professor de não sei das quantas, eu sou faxineira, eu sou assistente social, não interessa o que você faz, interessa o código que você carrega. Emissor. Existem receptores querendo decodificar o código que você carrega. A linguagem que você utiliza, a forma como você se comunica com as pessoas. Você pode ser faxineira, pode ser cozinheira, você pode ser empresário, você pode ser pastor, você pode ser quem você for. Entregue a mensagem. Aprenda. As pessoas estão esperando você abrir a boca para poderem te ouvir. Fez sentido para vocês até aqui essa live? Manda um foguinho, escreve alguma coisa aí, tá? Eu quero dizer para você que a cura está em você. Se sinta amado verdadeiramente, tá? Sinta-se amado verdadeiramente. Quando você for capaz de sentir a plenitude desse amor jorrando de dentro de você, vai fazer sentido abrir a sua boca e começar a ser até muito bem remunerado quando você entrega a mensagem que você carrega. O que fazer quando não se sabe converter? O que se sabe para ensinar? Trava e só fica na mente. Cria os cenários e não passa disso. Então, precisa treinar. Então funciona assim, pega o conhecimento, organiza isso do mesmo jeitinho. Se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês, eu vou gravar um vídeo, eu coloco lá no YouTube para vocês como é que eu estruturo as minhas lives, tá? Vou fazer um modelo aqui, aí eu posto lá no YouTube para vocês, se fizer sentido, tá? Mas o que precisa? Organizar os pensamentos e criar tópicos. Aí você vai pegando lá no começo, eu vou falar sobre isso, vou ensinar isso aqui, fazer isso aqui e vou entregar uma tarefa. Qual é a tarefa? Fez sentido para vocês essa live? Vai lá no seu Instagram depois e grava um story. Aí você me marca
com o que você quiser falar. Mas fale algo do que você aprendeu hoje. Fale alguma coisa que é novidade ou que fez acender um fogo, uma chama no seu coração. Grava um story, me marca que eu vou repostar aqui no meu Instagram também. Sabe por quê? Para as pessoas poderem te ouvir, para as pessoas começarem a enxergar você. Não interessa onde você está. Interessa a mensagem que você carrega. Entende? E anota aí para a gente gravar esse vídeo ensinando as pessoas para dar a continuidade em cima do que eu ensinei nessa live. Sim. Ensinando as pessoas como organizar um conteúdo para fazer uma live, gravar um vídeo, tá? Para vocês poderem ter isso estruturado. Como vocês vão fazer isso, tá bom? Se fez sentido para vocês até aqui, manda uns foguinhos, manda aí alguma mensagem, alguma coisa aí, para eu saber, tá? No demais, vou deixar uma mensagem poderosa para você. Vá cuidar da sua vida. Cada um tem a vida que merece. Então começa a construir hoje a vida que você realmente deseja viver. Agora, lembre-se de uma coisa. A mensagem que você está carregando, ela precisa ser transbordada. O que você aprendeu, você pode ensinar as pessoas. Sidney, eu posso gravar mais do que um story? Pode. Grava 2, 3, 5. Pode me marcar em todos. Eu vou repostar a sequência aqui no Instagram para as pessoas te ouvirem. Tá? Essa é a tarefa. Sobe a frequência que você está vivendo. Muda os padrões que você está vivendo. Vai lá e toca o terror na terra e na internet. Governa sobre essa parada. Fechou? Foi top. Estou nessa frequência. Gratidão. É isso aí, Paty. Gente, beijo grande no coração de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, que eu tenho uma mentoria agora com um grupo fechado também. E aí a gente se encontra na quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas, tem live. Então, já reserva esse tempo aí, que vai vir uma bomba para a gente poder estar conectado aqui. Fechou? Beijo grande no coração. Tamo junto. É nóis.